Bem-vindos ao podcast Simplificar Negócios, o podcast que pretende ajudar a simplificar e otimizar aspectos do mundo empresarial. Eu sou o José Madeira. E eu sou o Sérgio Silvério. Juntos vamos partilhar estratégias eficazes, insights valiosos e dicas práticas para ajudar empresários, empreendedores e gestores a tornarem os seus negócios mais eficientes, ágeis e bem-sucedidos. Então, traz o teu café E juntos vamos simplificar o negócio. Olá, muito bom dia. Mais um dia com a oportunidade de apresentarmos de negócios. Simplificamos hoje os negócios junto com a nossa querida Liliana Marques, que hoje vai nos partilhar um bocadinho o trabalho dela e como ela nos pode ajudar todos nós, aqueles que já estão habituados a ouvir habitualmente os podcasts. E, sem mais demora, o Zé Madeira, o meu colega sempre, que está sempre acompanhado nestes eventos muito preciosos, vai nos dar a introdução para começar a trabalhar aqui e moldar e fazer conhecer alguém muito importante que vai estar a fazer história em Portugal. Ok, Sérgio, obrigado. Bom dia. Bom dia, Liliana. Muito agradecidos estamos nós por teres aceito este convite, vires aqui falar um bocadinho connosco e explicar um bocadinho o teu negócio, que eu, quando te conheci, não conhecia este tipo de atividade que tu fazes, e então é um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceito mais uma vez e podes começar por te apresentar. Olá Sérgio, olá José. Olha, em primeiro lugar quero agradecer o vosso amável convite. É um gosto para mim estar aqui convosco e poder também partilhar um bocadinho, não só sobre o meu negócio, mas essencialmente sobre a minha paixão. Então, eu sou a Liliana, sou a fundadora e a CEO da Escola Portuguesa de Podcasting e aquilo que faço é realmente podcast, podcast, podcast. De forma simples, ajudo empresários e empresas a dar voz aos seus negócios, a colocar a sua voz no mundo através da utilização de podcast como canal de comunicação, quer seja com áudio, quer seja com vídeo, e fazemos de diferentes formas: formação, mentoria, consultoria e também produção de podcast. Por isso é sempre um gosto aqui estar convosco e poder também contribuir para que mais pessoas conheçam esta fantástica ferramenta que é o podcast, que nos ajuda realmente aqui a abrir horizontes e a afinar a nossa comunicação, por assim dizer. Bem, e é uma ajuda, de facto, tu fazes, porque tu estás-nos a ajudar, a nós, a mim e ao Sérgio, que tínhamos tido esta ideia, e quando te conheci, digo: "Epá, a gente precisa aqui de ajuda, vamos profissionalizar isto mais um pouco." E quando eu te conheci, digo assim, eu não fazia ideia que isto existia. Explica-me quando é que tu começaste, como é que isto começou, porque é que foste para aqui, não deves ter feito isto a vida inteira, não é? Já agora um bocadinho só do teu histórico para nós percebermos. Então, a minha formação é ligada à educação. Eu fui educadora de infância há 15 anos, mas na verdade eu sempre que tive a certeza que não ia ser educadora de infância até ter 80 anos, por isso sempre andei aqui em busca de outra coisa para fazer. Dentro dessa minha busca, eu criei um negócio na área da educação, porque eu era mãe, era educadora de infância e o meu intuito era poder ajudar crianças a serem mais felizes. E criei um projeto nesta área online para poder realmente potenciar e ajudar famílias a educar crianças mais felizes. Nessa altura, final de 2020, eu pensei, ok, agora já criei este projeto, mas eu quero chegar a mais pessoas. Como é que eu vou efetivamente chegar a mais pessoas? E foi nesse intuito de chegar a mais pessoas que eu primeiro experimentei o artigo de blog, mas eu sou uma mulher de ciências, digo tudo em 3 palavras. Escrever 1000 e tal não vai funcionar para mim. Experimentei os vídeos, mas na verdade os vídeos eu tinha aqui uma dificuldade: trabalho, escola, família, ou seja, era difícil eu ter tempo efetivo para poder gravar, editar e colocar os vídeos no ar em tempo útil, porque eu tinha aqui uma margem de gravação que não era a ideal para gravar, nem as condições ideais, porque eu gravava praticamente à noite, entre as 10 da noite e a meia-noite, 2 da manhã, ou seja, era difícil poder ter aqui as condições ideais para poder gravar. Então o podcast surgiu realmente como quase o santo grau para me poder ajudar a chegar a mais pessoas. Porque, primeiro, eu só utilizava ainda o podcast em áudio, não utilizava em vídeo, ou seja, não precisava de estar preocupada com a minha imagem, não precisava de estar preocupada se tinha as condições ideais ou não para gravar a imagem, porque só me focava no vídeo. Foi nessa altura que
realmente eu pensei que o podcast era para mim, porque eu já era ouvinte de podcast há muito tempo, mas nunca pensei que ele fosse efetivamente para mim, até ele ser uma possibilidade dentro do meu negócio. Quando ele se tornou uma possibilidade dentro do meu negócio, o que é que eu fui fazer? Fui realmente pesquisar como é que se faz um podcast, como é que eu posso realmente tirar o máximo de partido deste canal de comunicação, e na verdade em Portugal, bola, não havia nada que se falasse em podcast no final de 2020. Então, o que é que eu pensei? De onde é que eu ouço principalmente os podcasts? Estados Unidos e Brasil. Bem, nos Estados Unidos e no Brasil deve haver alguém que ensina a fazer isto. E foi exatamente isso que aconteceu. Inscrevi-me em N cursos online, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, para realmente poder começar o meu próprio podcast. E, final de janeiro de 2021, lancei o meu primeiro episódio de podcast, ainda nesta área da educação, e fui surpreendida pelo feedback. Liliana, uau, como é que fizeste? Como é que não fizeste? Está tão profissional. E nessa altura fizeram-me um convite, convidaram-me para poder chegar aqui e fazer uma masterclass, poder explicar melhor e fazer uma masterclass de como é que eu própria tinha feito aqui o meu podcast dentro de uma comunidade de empreendedores que eu estava inserida. E nessa própria masterclass fizeram a pergunta que eu digo hoje em dia que mudou a minha vida, que foi: Liliana, tu ensinas a fazer isto? E a minha resposta foi automática: então não ensino, claro que ensino. Eu desliguei aquela masterclass e pensei para mim: tu e a tua grande boca, Liliana. Agora foste dizer que vais ensinar uma coisa que tu aprendeste há 3 dias, como é que isto é possível? Mas na verdade é que eu já tinha o passo a passo todo estruturado para mim. E foi exatamente isto que eu comecei a fazer. Comecei a minha primeira turma em abril de 2021, a ensinar outros empreendedores a fazer exatamente aquilo que eu tinha feito, em áudio, com o passo a passo que eu tinha utilizado, e a partir daí nunca mais parei. Continuei sempre e continuo sempre a estudar esta área. Fomos evoluindo, fomos crescendo, as turmas foram aqui também crescendo, depois entraram as mentorias, entraram, e ultimamente entrou também a produção de podcast, a Escola Portuguesa de Podcasting, o lançar um livro, ou seja, foi aqui imensas coisas que acabaram por acontecer exatamente pela pergunta que mudou a minha vida. E às vezes nós estamos à espera da sorte, não é? Mas na verdade a sorte é aquilo que nós fazemos com as questões e as perguntas que a vida nos põe. Simples assim. É, e a sorte dá-me É, trabalho, como também. ela diz. Mas pronto, até foi algo que nem sequer foi muito bem pensado, não é? Foi de repente saiu-te, Não, bora, não vamos foi muito fazer bem isto. pensado. E às vezes, Hum. se eu talvez tivesse pensado melhor, provavelmente não tinha agarrado esta oportunidade. Mas mais vale Sim, seguirmos o é instinto, não é? verdade. Foi o teu Às instinto vezes é, para às dizer que vezes é sim. um instinto. Diz-me, só satisfaz uma curiosidade, assim, tu nasceu nesse sentido e às vezes um impulso de chamar a atenção onde é que nós somos bons, ensinar. Que tipo de clientes é que tu tens mais? Empresas, pessoas individuais, mais mulheres, mais homens? Que tipo de pessoas é que Então, tu tens? os meus principais clientes são empreendedores, alguns deles já têm empresas, e é mais o público feminino, tanto para aprenderem como para a produção de podcast. Aquilo que eu vejo é que cada vez mais mulheres procuram realmente este canal de comunicação, e talvez tenham mais dúvidas para começar. Muitas vezes os homens arriscam e não pensam muito bem como é que vão fazer. As mulheres talvez pensem melhor: eu se calhar preciso de ajuda nisto, e de forma aqui mais profissional. Mas geralmente são mais mulheres, sempre ligado a um negócio. Este é sempre aqui a minha premissa, é haver sempre a ligação a um negócio, porque o podcast dá demasiado trabalho para ser feito por um hobby. É isto que eu acredito, no fundo. Dá trabalho. E agora vou aqui fazer de advogado do diabo. Qualquer pessoa está a ouvir isto e diga, disse para fazer um podcast não custa nada. A gente agora vai à net, ferramentas gratuitas, faz uma gravação com a outra e está feito. Queres, assim, rapidamente, porque eu sei que há muita coisa, mas já agora para dizeres que não é bem assim e que justificava uma profissão como a tua, Sim. né? E uma prestação de serviços como a tua, o que é que tu fazes para ajudar realmente as pessoas a terem um podcast profissional e não algo Sim, amador? Qual é a sim. diferença? Não, fazer um podcast não é só carregar no rec e já está.
A primeira coisa que eu acho que é essencial é nós termos muito bem definido porque é que nós vamos fazer este podcast e criarmos um conceito para ser um conceito diferenciador. Para eu criar um podcast igual aos 1300 que já existem, porquê? Porque é que eu vou fazer igual aos 1300 que já existem? Não faz sentido. Criar um conceito diferenciador vai fazer a diferença entre as pessoas ouvirem-te ou deixarem de te ouvir. Porque as pessoas vão escolher ouvir-te. Se as pessoas vão ter essa opção de escolha, diferenciares imediatamente pela criação do conceito, que vai incluir capa, vai incluir intro, vai incluir despedida, vai incluir a escolha do jingle, vai incluir a escolha das palavras da descrição, todos estes pormenores que nós pensamos, isto é apenas uma coisa que lá está e não tem importância. Não, todos estes pormenores fazem a diferença. E saber exatamente qual é que é o pormenor que vai fazer a diferença é aqui teres a possibilidade de potenciar este canal de comunicação. Por isso, não é só carregar no REC. Isto só para falar aqui do conceito. Já não estou a falar aqui das edições, de escolher as plataformas certas, de potenciar as plataformas certas, de potenciar a divulgação. Ou seja, temos aqui muito assunto para abordar e para percebermos que não é só carregar no REC, vai muito além disto. É interessante. Diz-me uma coisa, tu normalmente, quais as plataformas que tu recomendas ou que tu trabalhas bem, onde as pessoas fazem, ou seja, que tu promoves e que tu achas que as pessoas devem promover e onde é que há mais procura e onde é que as pessoas estão habituadas em Portugal, para o mercado que nós estamos a trabalhar, como é que eles fazem o trabalho, em que áreas é que tu achas que devem ser estas coisas? Sim. Ora, hoje em dia eu recomendo que nós não façamos apenas um podcast em áudio, apesar de ser igualmente válido, eu recomendo mesmo que nós utilizemos já um videocast, ou seja, que já nós potenciemos não só o áudio, mas também a imagem, simplesmente pela mais-valia da reutilização de conteúdo. Podemos potencializar o conteúdo que nós estamos a gravar, por assim dizer, que nós estamos a produzir e podermos potenciar em N plataformas. Depois, falando aqui das plataformas de podcast em si, desta forma eu recomendo que YouTube é um dos motores de busca mais importantes para além do Google, não é? E depois outras plataformas que são de alguma forma complementares em termos de áudio, em termos de podcast em si. O Spotify, que hoje em dia já vem em todos os smartphones, já vem aqui essa aplicação incluída. E depois, dentro destas aplicações de podcast, temos, dependendo do smartphone, podemos ter alguma aplicação específica, nomeadamente para o iOS, temos aqui o Apple Podcast, e estas são as 3 principais plataformas em termos de podcast videocast, tendo em conta que hoje em dia também no Spotify já existe vídeo. E o Simplificar Negócios é um exemplo que está presente em vídeo no YouTube e também no Spotify e em áudio em todas as outras plataformas. Muitas vezes perguntam, mas Liliana, devo colocar só no Spotify, ou devo colocar só no Apple Podcast, ou devo colocar só no YouTube? A minha resposta é muito clara. Coloca no máximo de plataformas possíveis para facilitarmos o acesso, porque é a pessoa que vai escolher ouvir-nos, por isso não faz sentido nós estarmos a limitar o acesso. Se assim nós estivermos presente em todas as plataformas, é a plataforma preferida da pessoa. E depois podemos potenciar em termos de divulgação. E em termos de divulgação podemos utilizar as redes sociais, e quando eu falo de redes sociais, falo em todas as redes sociais que nós possamos estar presentes e fazer os pequenos cortes para podermos reutilizar em termos de redes sociais. E temos também os links que nós podemos partilhar do podcast nas próprias redes sociais. E aqui em redes sociais falo LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, X, que agora já mudou de nome, não é? Todas as plataformas que nós possamos usar, divulguem o vosso podcast no máximo número de plataformas. Quanto mais divulgarmos, mais pessoas vamos chegar, porque o podcast também funciona por referenciação. É muito fácil eu perguntar, olha Sérgio, olha, recomenda-me um podcast que neste momento estejas a ouvir. E pela referenciação, pela recomendação que o Sérgio me dê, eu começar a ouvir o próprio podcast que o Sérgio está aqui a ouvir. Ou nós próprios dizendo, olha, ouvi um episódio espetacular agora do Simplificar Negócios que fez aqui toda a diferença. E recomendarmos numa conversa de amigos a outros empresários, e isto faz a diferença. As pessoas vão pesquisar, simplificar negócios, e tem um número
inimaginável de links para poderem aceder para os ouvir, é só escolher. Simplificar o acesso, eu acho que no fundo é o segredo. Cada um usa até aquele que mais gosta e mais usa, né? Por isso é importante estar em todas as redes. Eu estive aqui a pesquisar, porque fiquei a pensar, eu não sei, a Diana depreende que sim. Sérgio, não sei se alguma vez pensaste, o nome podcast veio de onde? Porque é um nome que a gente ouve falar, né? Já toda a gente sabe o que é, mas de onde é que é originário o nome? E então estive a investigar. Tu sabes, Sei, Liliana, queres tu sei, dizer? Pronto, então explica tu que és a mestre. sei. De onde é que vem este nome? Então, o podcast surgiu há cerca de 20 anos, mais ou menos. Este conceito de podcast surgiu há cerca de 20 anos. E podcast vem da junção de iPod com broadcast, que é iPod, no fundo, foram os primeiros equipamentos, vou-lhe chamar assim, que a Apple teve para equipamentos portáteis, simples e leves, para podermos ouvir música, mas eles permitiam também ouvir os tais podcasts, as tais gravações em áudio. Então juntaram o Person on Demand do iPod com o broadcast, que é a distribuição. Então era a distribuição rápida do Personal on Demand. Isto queria dizer que nós podíamos ter acesso fácil a um conjunto de pessoas com as quais nós podíamos ouvir. Então surgiu aqui este mix do podcast, um iPod mais o broadcast. De forma simples, é isto que. Exatamente. E há 20 anos, mas embora nos últimos anos, pelo menos, a percepção que eu tenho, eu comecei a ouvir, se calhar há 3, 4 anos, porque antes não havia nada. Houve um boom, Houve certo? um Agora boom nos últimos tempos. e ainda estamos no início da onda. Aquilo que eu vejo e por aquilo que nós podemos ver em mercados que ainda estão um bocadinho à frente dos nossos, nomeadamente o mercado americano e o mercado brasileiro, nós ainda estamos no início da onda, ou seja, ainda temos muitos nichos que não existem em podcast. Então é de alguma forma nós podermos potenciar este canal de comunicação que cada vez mais não é só para comunicar com públicos externos. Não, pode ser cada vez mais para comunicar com outro tipo de públicos. E depois, mais à frente, eu também já vos vou partilhar aqui um bocadinho sobre isso, porque podcast não é só podcast público. Na verdade, nós podemos ter podcasts públicos e podemos ter podcasts privados. E cada vez mais nós vemos a utilização de podcasts privados dentro das empresas e dentro do mercado de educação, de e-learning, de alguma forma. Então, é realmente aqui uma ferramenta multipotencial e é uma ferramenta que se adapta muito bem ao nosso negócio. Eu vou exemplificar. Comecei com um podcast em áudio, neste momento já faço videocast. Vai se adaptando em termos de exposição. Pode-se ir adaptando em termos de periodicidade. Nós podemos escolher uma periodicidade e em determinado momento pensar que a periodicidade pode ser menor, ou seja, podemos começar quinzenal e pensarmos, não, agora quero fazer semanal para manter aqui um maior engagement com a minha audiência e para poder produzir conteúdo e termos aqui desta forma também a mudança na periodicidade. Nós podemos alterar o nome do próprio podcast. Isto pode ser uma alteração e fica alterado em todas as plataformas. Podemos sempre ir afinando a descrição do podcast. Vamos imaginar que eu tenho um podcast sobre culinária e que decido fazer um podcast sobre culinária vegetariana. Mas neste momento já vou para a culinária vegan. Então eu posso alterar na descrição e colocar culinária vegetariana e vegan. E muito facilmente chegar a um maior número de públicos. Ou seja, isto é quase como o camaleão da comunicação. Ele adapta-se ao nosso negócio e à nossa forma de comunicar. Por isso é que eu digo que o podcast é um canal multipotencial em termos de comunicação, porque não é estático, não, é flexível e permite-nos. Quase aquela história do My Business, My Rules, é My Podcast, My Rules. Eu vou realmente adaptando o podcast à forma como vou crescendo o meu negócio e isto faz toda a diferença. Faz a diferença em nós, porque podemos sempre mudar de ideias e o podcast vai acompanhando, e faz a diferença também no público, porque vai percebendo a evolução que nós vamos fazendo aqui ao longo do tempo e vai poder acompanhar essa mesma evolução, porque nós próprios, enquanto empresários, também fizemos evolução.
não começámos da mesma maneira e hoje estamos diferentes. Se calhar conversamos para públicos diferentes, temos produtos diferentes, por isso faz todo o sentido que o podcast faça este acompanhamento. A verdade é que, pelo que eu estou a dizer, mesmo nós, na nossa atividade, sentimos que há uma grande transformação de negócios, né? Antigamente, muito terminais, muito físico, muito não sei o que mais. O mercado, neste momento, pronto, tem os seus vários estados, especialmente em gestão de evolução, e vários estados de necessidades, tendências de mercados, próprios internets, que mexem cada vez mais no nosso dia a dia. Toda esta realidade é importante as pessoas também perceberem que o nosso negócio não é estático. Chama-se organização, que é orgânico, e significa isso que estamos sempre em mutação constante, pelas tendências, pelas necessidades, pelas realidades, pelo, sei lá, por muito de fatores que nós são alheios, mas que nós nos temos que nos adaptar também. A forma, usando a palavra que tu disseste também, a parte de ser camaleão e dar seguimento a todo o processo, sem dúvida, é verdade. Não sei que o caminho, eu costumo dizer, o podcast é um complemento tal e qual ao YouTube, que é a Universidade da Estrada, que nós muitas vezes, em vez de ouvir o rádio, que é aquilo que no fundo que é sempre repetição constante em toda a hora, temos o nosso nicho, a nossa forma, semelhante àquilo que nós vimos cada vez mais. Antigamente, a nossa geração mais para trás, via muito mais TV, muito mais aquilo que é pré-definido, não sei o que mais. Na verdade, cada vez mais, hoje a rádio, as músicas, as tendências, com milhares de pessoas a fazer história, costumo dizer. Todos nós hoje somos atores no cenário, é verdade, e podemos fazer o nosso trabalho nessa linha, onde nós fazemos a programação, nós dizemos assim, olha, isto é influência, isto é tendência, esta é a nossa experiência, e na verdade é o que nós aqui estamos a fazer, e o Zé pode complementar, é no fundo demonstrar à sociedade, juntamente com quem estamos ligados, com tu e eu, com o teu projeto, com outros projetos, que há um caminho a percorrer, né? Nós já desde a própria imagem, desde a forma como falamos em podcast, há tanta coisa que se pode, não é fácil, ou seja, não é chegar, agora eu sento-me aqui, podemos amador e vamos crescendo, ou ficamos amador toda a hora. Também há quem diga que aquilo que é feito assim improvisado é o mais perfeito, é aquilo que é mais visto, nem sempre é verdade, mas se há alguma forma também uma estrutura, nós aqui fazemos não conhecimento por entreter, mas sim para ajudar a evoluir e acompanhar as realidades, então uma forma a ser também a criar da forma a autoridade, é um outro meio de o fazer, para que as pessoas percebam que fazemos aqui um trabalho que nos toma conta de algum tempo, mas também dizendo assim, esta é a experiência que temos. E também somos duas realidades, um no norte, outro mais no Alentejo. Por exemplo, também estás na zona de Lisboa, né? E faz toda a diferença, que é que as realidades são de cada zona e que elas estão sempre em mutação. Faz sentido, Zé? A realidade. Exato, e isto, às vezes as pessoas, e eu estou aqui a pensar, por exemplo, os nossos clientes, eu levo sempre para aí, porque nós fazemos este podcast, realmente o nosso objetivo, Sérgio, foi inicialmente e continua a ser, é ajudarmos os nossos clientes, os que já são nossos clientes, a fazerem coisas novas, a evoluirmos, né? E, pelo menos esse é o nosso objetivo. Se conseguimos ou não fazer, pelo menos estamos a tentar. E uma das coisas, eu acho que é a nossa imagem, que durante muitos anos aparecia só no contacto com o cliente diretamente, né? Muitas vezes até era por telefone, mas assim visual. Eu penso que seja importante nos dias de hoje nós perdermos a vergonha e irmos mostrar-nos, né? Como nos estamos aqui a mostrar, porque isto julgo que passa confiança para os nossos clientes e potenciais clientes, né? Estamos aqui a mostrar-nos, estamos aqui a expor-nos, com o objetivo de oferta de conteúdo, logicamente, com o objetivo de beneficiarmos todos, ambas as partes, né? Seja os clientes, seja nós próprios. E eu, quando o Sérgio nos propôs, vamos fazer aqui uns podcasts e depois mais tarde conhecemos a Liliana e avançámos, para mim fez todo o sentido e tem feito, embora a gente somos pequeninos, estamos crescendo, não é que tenhamos muitas visualizações, mas já vamos fazendo qualquer coisa. E eu acho que qualquer empresário hoje em dia que já faz qualquer coisinha nas redes sociais, se for ele próprio começar a aparecer e a mostrar-se, a falar, eu acho que isto dá uma confiança muito mais acrescida à sua empresa, não é? Ele próprio a falar, ele próprio a mostrar-se e também colaboradores. E pronto, e penso que seja a grande mais-valia para mim neste momento de investirmos aqui o nosso tempo e dinheiro nos podcasts. Sem dúvida.
Eu até posso acrescentar aqui uma coisa, que hum, é, as pessoas compram de pessoas, ninguém compra da empresa XPTO, as pessoas continuam a comprar de pessoas. Ah, temos uma empresa, temos uma marca, mas temos pessoas associadas a essa marca e a essa empresa. E o que é que nós fazemos muitas vezes quando o José recomenda-me alguém, independentemente do assunto que seja? A primeira coisa que nós fazemos é chegar ao Google e pesquisar esse alguém, saber o que é que esse alguém faz, saber onde é que está, saber mais sobre esse alguém. E o podcast é exatamente isso: é realmente contribuirmos para a nossa notoriedade, vai contribuir para consolidarmos a nossa notoriedade e a nossa autoridade na área. A pessoa tem a oportunidade, se dermos um videocast, de nos ver, nos conhecer, antes de propriamente de falar connosco, e de nos ouvir, de saber, olha, será que aquilo que aquele fulano faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? Porque se não fizer sentido para mim, imediatamente, ok, obrigada José, mas eu percebi que se calhar não fazia muito sentido para mim aquela pessoa ou assim. É realmente esta oportunidade que nós temos quase que de filtrar de alguma forma todos os inúmeros estímulos que nós temos. Porque a verdade é que se nos referenciarem duas pessoas e se nós tivermos a oportunidade de conhecer um bocadinho mais de uma do que de outra, provavelmente a nossa escolha vai ser para aquela que nós tivemos a oportunidade de conhecer mais, de saber mais sobre aquela pessoa. Nem que seja por sabermos que ela tem um livro, tem um podcast, tem um não sei o quê, que ela está mais presente, que ela se mostra mais. Porque hoje em dia aquilo que nós vemos é que quem não está presente em termos de redes sociais, internet, site, não existe. Não é? Isso continua a ser uma Não grande existe. verdade. Cada vez mais é mais E agora realidade. a nossa imagem. E a nossa imagem também acho que é de facto importante aparecer-nos, mostrar-nos, e ao longo do tempo isto vai-se vendo a diferença, não é? Eu já noto, eu até tive uma parceria com uma pessoa que eu não a conhecia, mas ela já me conhecia, já me tinha visto. E já tivemos até já houve aqui vários casos, até de um colaborador meu ao telefone com alguém, quando entraram no nosso site e tem lá um vídeo meu rápido, e essa pessoa diz, até já o conheço. Eu acho que isto é fundamental e leva tempo, leva. Nós temos que ir aqui trabalhando, ter temas interessantes, mas eu acho que era uma aposta válida para qualquer negócio, arrisco-me a dizer. Qualquer negócio deveria estar, sei lá, estou a pensar, imaginem aqui alguém da parte da mecânica, porque não vir para aqui e falar truques, dicas, coisinhas que são interessantes para o público em geral sobre mecânica. Quem diz isto diz, sei lá, de veterinário. Um veterinário tem, umas coisitas. Eu acho que isto é interessante, pelo menos apanham esses nichos das pessoas que estão interessadas, nem que as pessoas só vejam um ou dois, depois pode haver outros temas que nem importam, Sim, não é é? interessante falar disso, José. É interessante falar disso, porque uma das dúvidas que mais me colocam é: faz sentido para mim ou não faz sentido para mim e para o meu negócio ter um podcast? Se nós pudermos falar sobre o assunto, nós podemos ter um podcast. A resposta é óbvia. É óbvio. Agora, temos que ser estratégicos e estrategas na forma como abordamos esse assunto, não é? Eu até posso ter um podcast de mecânica no feminino, por exemplo. É um conceito completamente diferente. É um conceito completamente diferente e que de certeza vai despertar curiosidade tanto da parte do género feminino como da parte do género masculino. E provavelmente é diferenciador, é uma coisa completamente diferente. Isto depois depende da forma como o conceito é abordado. Sim, dá para todos os assuntos, todos os nichos são válidos. Eu acredito que sim A também. realidade do. Aliás, tenho a certeza. Até quem vende Até batatas, quem vende batatas. falem sobre as batatas, né? Há pessoas que têm um passatempo e vão ensinar a cozinhar, seja lá, ó, tanta coisa que dá para fazer. E na verdade é assim: eu tenho um canal YouTube que faça isso, não tenho um canal que faça aquilo. A verdade é que nós, cada vez mais, temos que validar o nosso conhecimento e tentar dar no nosso melhor para que nós conseguimos resolver as nossas questões. Liliana, e diz-me uma coisa, e tu podes ajudar de várias maneiras, Sim. não é? Tu tens a tua escola PT de podcasting, mas tens aqui vários tipos de... Queres falar um bocadinho para as pessoas saberem como é que tu podes ajudar as pessoas, os empresários, a
a desenvolverem-se. Sim. Basicamente são 3 formas que eu posso ajudar aqui nesta área do podcast. Nós temos a parte da formação e temos uma formação rápida para qualquer pessoa poder aprender a criar o seu podcast em áudio. Depois temos a parte das mentorias, quer sejam individuais, quer sejam em grupos, e consultorias, quer seja para empresas, quer seja até para quem já tem podcast, mas sente, eu acho que quero levar aqui o podcast para um próximo nível. Como é que eu realmente posso levar o podcast para o próximo nível? E temos a produção de podcast. Ultimamente tem sido isto que nos procuram muito, que é criarmos mesmo o podcast do zero e podermos dedicar-nos à edição, à distribuição, à divulgação, fazermos aqui toda esta parte, não só a parte estratégica, mas depois a parte prática, por assim dizer, que hoje em dia temos cada vez menos tempo e acho que nos devemos mesmo dedicar ao nosso negócio e naquilo que nós somos bons e principalmente aos nossos clientes para termos mais vendas e podermos potenciar o nosso negócio. Se queremos ter um podcast, por que não delegar e realmente confiar em alguém que possa fazer isto da forma certa e que possa potenciar e ajudar-nos aqui a levar aqui o nosso negócio para outro patamar. E vamos ter aqui novidades ao longo deste ano, porquê? Porque eu acredito que o podcast também pode ser uma forma de utilizarmos para públicos que não são os públicos externos, não é? Que não são os nossos leads ou os nossos futuros clientes, que podem ser para os nossos próprios clientes, por exemplo, termos um curso em áudio, por exemplo, ou até para os nossos próprios colaboradores termos aqui um podcast que possa ser utilizado para dentro das nossas empresas e aqui para a comunicação interna. Aqui eu vejo para empresas que tenham mais de 50 trabalhadores poderem ter um podcast para falarem sobre a história da empresa, para a cultura, para pequenas formações que possam lá estar incluídas, para pormos departamentos diferentes a falarem uns com os outros, que muitas vezes o que é que acontece? Está cada um no seu departamento e mal se conhecem, e termos aqui esta oportunidade para os departamentos diferentes poderem se conhecer, porque se já existem empresas que têm televisões internas, por que não ter um podcast também para poder dar voz aos colaboradores, ao CEO e termos, em vez de termos uma comunicação interna na vertical, que na verdade cada vez é menos a prática de ser utilizada, vou-lhe chamar assim, termos uma comunicação interna não horizontal, onde todos podem ser ouvidos e onde todos podem ter uma voz para partilhar. E estou aqui a dar um exemplo muito, muito prático. Termos o colaborador mais jovem que se juntou à empresa a falar qual foi a motivação de se juntar e termos o colaborador mais antigo que está lá há 40 e não sei quantos anos e que sabe tudo e mais alguma coisa sobre aquela empresa. E acho que pode ser aqui uma forma de construir o próprio legado da empresa que muitas vezes se perde no meio de tantos afazeres que nós temos. Sem dúvida. Isso já deixaste aqui uma série de ideias Quer para dizer muita que gente. estás com uma ideia, desculpa lá, Zé, que antigamente umas as revistas nas Sim. empresas, eu se faço isto, eu tenho um passatempo, não sei o que mais, tu agora estás a referenciar isso no sentido de upgrade, ou seja, vamos agora falar, tu vais desbloquear, tipo entrevista interna, ou seja, como falámos a história, cada um cada vez mais faz a história, temos os telemóveis que cada vez mais no WhatsApp e outras ferramentas que são usadas, as pessoas falam com a preguiça, ou sei lá, o motivo, há tanta... Também não vai sempre ao lado menos bom, para que nós possamos também usar a tecnologia no sentido mais interativo, mais rápido, mais... Porque a voz é uma coisa, uma foto é outra. As duas, claro que é perfeito, e o audiovisual, mas é muito giro que a tendência, o mercado está em transformação. Nem tinha noção dessa área. Parabéns. Sim, sim, é uma área que eu quero potenciar muito. Aqui não estou a falar propriamente de microempresas nem microempresários, justifica-se aqui numa escola um pouco maior, mas acredito para empresas com mais de 50 trabalhadores se possa potenciar muito bem, porque já ter e conhecer 50 pessoas e dar voz a estas 50 pessoas já vai ser desafiante e muitas vezes elas não se conhecem umas às outras. Saber porque é que o CEO começou a empresa e qual é que foi a história do CEO, por exemplo, tudo isto podem ser coisas que fazem a diferença entre a pessoa. Uau, nunca tinha pensado e não sabia que o senhor Manel tinha começado isto porque o avô dele não sei o que, não sei o que mais. Isto cria ligação com as pessoas e é desta forma que nós trabalhamos o nosso potencial, é com as ligações que criamos uns com os outros, com a conexão. E conexão e conhecimento acho que tem que estar aqui muito lado a lado para podermos potenciar os nossos negócios.
Tu falas mais de 50, mas arrisco-me a dizer que qualquer empresa com trabalhadores pode usar isto mesmo, seja um nível mais pequeno. Pode, Faz todo o sentido. Há sempre gente a vir de novo, não é? certo, Vem um estagiário, até para o estagiário se integrar, ninguém tem tempo para lhe estar a dizer tudo. Ou ele ler tudo não é a mesma coisa do que estar a ouvir as pessoas. exatamente. Faz todo o As sentido, tais não é? Para reuniões de qualquer empresa. onboarding que a pessoa sai de lá 3 horas depois e pensa: onde é que é a casa de banho? Que eu nem sequer sei ainda onde é que é a casa de banho aqui. E é muita informação, e transformar isto em pequenos episódios que a pessoa possa ouvir. É quase como um manual de boas-vindas para integrar aquele colaborador, que possa ser ouvido em micro episódios, por exemplo. Eu estou a falar mais de 50 trabalhadores no sentido de potenciar o investimento, porque muitas vezes o que é que se vê? Vê-se uma dificuldade de as empresas poderem investir. Acham muito interessante a ideia, mas depois, em termos de investimento, torna-se incomportável. Quando eu vejo, em termos de investimento, mais de 50 trabalhadores, duvido que já seja aqui um investimento incomportável. Daí eu focar-me aqui nestas empresas um pouquinho maiores. E assim, tu quase vais fazer aquilo numa área mais de onboarding. Nós cada vez mais temos empresários que estão a fazer um manual das boas-vindas, tipo, sei lá, como é que se faz uma fatura, como é que se faz uma guia, e é aquilo que já se está a fazer, mas muitas vezes só com os dados da própria empresa, exemplos, como é que se faz as regras internas. Cada vez mais essa situação de transcrever, isso cada vez mais é menos comum, e nota-se cada vez mais para introduzir pessoas novas, porque pronto, o fluxo da juventude, as pessoas cada vez mais estão com mais idade. Aqui temos para falar sobre transação do conhecimento da geração A para a geração nova, o mindset, de alguma forma transcrever ou passar conhecimento e sabedoria, não só teórico, mas também prático, cada vez mais é uma carência muito grande, e nota-se muito bem um fosso entre as duas gerações. Eu acho que a nossa geração, é aquela que tem grandes desafios, que tem que trabalhar com a nova juventude, com a nova forma de estar, com a nova forma de pensar, versus com a geração mais antiga, muito limitada, não muito pronta para as necessidades, ou com os seus desafios, com as suas... não costumo dizer sempre, nós somos pais todos, não é? Pelo que eu vou vendo, e a verdade é que nós não queremos sempre o melhor, mas nós não sabemos o melhor, depois temos os desafios da sociedade que nos desafiam, e claro que nós temos que, de alguma forma, em momentos também decidir o caminho, a reta que nós queremos. Na sociedade que nós vivemos, cada vez mais micro-decisões, micro-nicho de mercado, é uma realidade que cada vez mais eu vejo, não é as massas constantes, é cada vez mais micro, não é? E os meios de comunicação que nós temos fazem todo o desafio. E esta parte é a parte privada, fica só para a Sim, empresa, só para explicar bem, isto não está visível para o público em não vai geral, ficar no era o que tu Spotify falavas. para toda a gente ouvir, ok? Está bem. Ok. Liliana, e onde é que o pessoal te pode encontrar? Então podem-me. Se quiser saber mais e se quiser a tua ajuda, Sim. a tua preciosa ajuda, que para nós tem sido mesmo fantástica. Podem encontrar facilmente no site escolaportuguesapodcasting.com, ou nas redes sociais, no mesmo nome, Escola Portuguesa Podcasting, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, facilmente podem encontrar, ou então também na minha marca pessoal, Liliana FM, lilianafm.com, ou em todas as redes sociais também conseguem encontrar muito, muito facilmente. Ou então contactam o José e o Sérgio, que têm aqui um contacto privilegiado comigo, e passa aqui o contacto e esta referenciação de alguma forma. Muito bem, muito obrigado. É fácil entrar em contacto com ela, mal seria, não é? Portanto, o Google apresentar logo. Olha, Liliana, na minha parte eu agradeço-te imenso. Acho que isto foi muito útil para os nossos clientes perceberem que podem avançar para uma coisa destas, que não é nenhum bicho de sete cabeças, e acredito que faça a diferença em qualquer negócio. Acho que isto é o que fica aqui. Qualquer negócio, qualquer empresário pode e deve apostar nisto, porque os resultados depois vão aparecer com certeza. Convido a todos. Obrigado mais Zé, uma vez. vamos convidar todos aqueles que assistem a semear, porque amanhã é colher. Se nós hoje não semearmos, amanhã não queremos colher. Agradeço todos juntos também, e tu e a Zé, agradecemos a Liliana também da minha parte. Mais umas conversas inspiradoras, conseguimos dar a volta e ensinar ao mundo o que de melhor que Portugal se faz. Obrigado também pela oportunidade. Obrigada eu, olha, obrigada Sérgio e obrigada José pelo convite mais uma vez,
E fica aqui esta sementinha, lá está, como o Sérgio dizia, a semente está lançada, agora a partir daqui é fazê-la germinar. Obrigada. Obrigado também. Obrigado. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Simplificar Negócios. Lembra-te que estamos aqui para te ajudar nesta jornada. Se gostaste do que ouviste, partilha este episódio. Eu sou Sérgio Silvério. E eu sou o José Madeira. Vamos continuar a simplificar os desafios do mundo dos negócios, um passo de cada vez. Obrigado por nos acompanhar e não percas o próximo episódio.